Então, isso é uma vontade. Outra vontade de Deus que está aí, explícita nesse versículo, é o quê? Que vos abstenhais da prostituição. Então, a palavra prostituição é bem diferente de adultério. Prostituição quer dizer relação sexual ilícita ou contrária ao que Deus ordenou. Ou seja, relação sexual fora do casamento, antes do casamento ou após o casamento. Se algum morreu, né, a pessoa ficou viúvo, então a partir daí, se ele cometeu um ato sexual sem estar casado, então é prostituição. Então veja bem que essa palavra prostituição vai abranger aí muita coisa. Por exemplo, masturbação, por exemplo, aí, o namoro escandaloso com carícias, né, em excesso, que vão causar um desejo sexual na pessoa que não pode ser satisfeito porque ainda não estão casados. Então são várias coisas. Então o desejo sexual por alguém que é casado, né? Então a pessoa, ela está adulterando mesmo que não seja casada, porque Jesus diz que aquele que olhar para alguém com a intenção, né, com aquele objetivo de, se a pessoa permitisse, faria sexo com ela, então isso já é um adultério se a pessoa é casada. Então você está desejando uma pessoa que é casada, é adultério isso. Então tudo isso é prostituição. Por exemplo, se agradar em ver cenas de sexo, ter prazer em ver pessoas nuas ou fazendo sexo, isso é prostituição. Então ter sexo com criança, pedofilia, também, está tudo incluído aí na palavra prostituição, a palavra porneia. Então Deus diz que o ser humano deve evitar a todo custo. Então você não pode praticar essa prostituição. Depois diz aí que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então o que é o vaso? É o nosso corpo, essa casca, onde Deus colocou a alma e o espírito. Então o corpo, esse corpo tem que ser possuído em santificação, ou seja, esse corpo tem que ser dominado, esse corpo deve ser bem cuidado, protegido dos males que existem aí no mundo. Então esse corpo não pode ser instrumento para o pecado, deve ser instrumento para a glorificação de Deus. Então você deve manter o seu corpo aí santificado, separado para Deus. E isso vai abranger, por exemplo, você não pode sujeitar o seu corpo à glutonaria, a comer exageradamente. Também tem o outro lado, você deve treinar o seu corpo ao jejum. O jejum é um descanso para o corpo e é um enfraquecimento do corpo para que a sua parte espiritual se desenvolva mais, se aproxime mais de Deus. Então esse corpo precisa ser santificado, separado para Deus, dominado pelo Espírito, que é unido ao Espírito Santo. E não o corpo dominar sua alma e seu espírito. Então veja bem, o ser humano é uma tricotomia, e nós vamos ver já já isso aqui. Então cada um de vós sabe possuir o seu vaso em santificação e honra. Então honrar, honrado, né, nos leva lá àquela palavra que o matrimônio, né, deve ser honrado, deve ser guardado, deve ser venerado. Então é importantíssimo essa união sexual entre o homem e a sua esposa somente após o casamento. Então ele diz, olha, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então Paulo estava escrevendo à igreja em Tessalônica, uma igreja que era formada por um povo que vinha de uns costumes, tanto romanos quanto gregos,
e um costume onde o sexo era livre, né? Onde era praticado ali tanto a prostituição livremente, até no templo, na religião que eles tinham fora da igreja, essa religião permitia, apoiava, incentivava a prostituição com mulheres dentro do templo, muitas vezes com homens também que eram escolhidos para essa função do templo. Então, iam lá homens para ter sexo tanto com prostitutas quanto com prostitutos, como rapazes, né, prostitutos. Então isso para eles era normal. Então Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses para que eles se separem, eles não podem continuar na prática daquelas coisas. Então ele fala que vocês não são mais esses gentios aí, levados, né, por todos os pensamentos impuros, a praticar todas as coisas erradas que ofendem a Deus. Vocês agora são separados para Deus. Então, paixão, Paulo fala sobre a paixão é cega. A paixão faz com que a pessoa não enxergue o que existe de errado naquilo que está fazendo. Quando, por exemplo, dois namorados estão apaixonados, eles não veem o defeito um do outro. Pode o pai e a mãe todos falarem a respeito daquela pessoa e a outra não acredita, porque está apaixonado. Então, essa paixão cega a pessoa. E aqui fala da palavra concupiscência. Você aprenda a falar essa palavra, porque 90% dos crentes não sabem falar essa palavra. Todos falam concupiscência, não é isso, é concupiscência. Concupiscência quer dizer ambição, quer dizer desejo desenfreado, incontrolável. Então isso aí é concupiscência. Então existe concupiscência nos olhos, né? Vamos lá, fala sobre isso. A concupiscência dos olhos é por onde Satanás entra para tentar o homem, para fazê-lo pecar, ofender a Deus. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, do corpo, né? Entrada de pecado no homem, olhos e carne, corpo. Então você tem que tomar cuidado com isso, controlar isso. Isso só pode ser controlado se você estiver lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, estiver orando e também praticar o jejum. Aí você controlará todo o seu ser. Depois aí em 1 Tessalonicenses 5:23 diz o quê? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha aí, Deus quer que você viva em paz com Ele. Para você viver ligado com Deus, em paz com Deus, você tem que se santificar em tudo. Que tudo é esse que ele está dizendo? Você tem que se separar, controlar o seu ser. Em tudo, que tudo? Então, em todo o seu ser. Qual é o nosso ser? O nosso ser é uma tricotomia. Existe aí corpo, alma e espírito. Deus criou espírito, alma e corpo. Na maioria das vezes o homem está de cabeça para baixo. Primeiro ele cuida do corpo, depois cuida da alma, depois cuida do espírito. Mas Deus nos fez para que sejamos assim. Primeiro espírito, primeiro temos sempre comunhão com Deus. Estamos sempre aí em intimidade com Deus. Depois, a nossa alma sendo edificada, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. E, em último lugar, o corpo. O corpo que é morada desse espírito e dessa alma, que deve ser cuidado, controlado, para que ele não nos afaste de Deus. Porque o desejo do corpo não é morar no céu, mesmo porque esse corpo não vai morar no céu. Ele vai ter que ser transformado. Por quê? Esse corpo é um corpo terrestre, foi feito para viver na terra. E ele quer viver na terra. Ele sabe que o destino dele não é céu, é terra. Então ele vai puxar para a terra. Os desejos do corpo são os desejos terrestres. Então você tem que controlar esse corpo. Senão ele vai controlar você. O desejo do corpo é o quê? Comer, beber, dormir, sexo. Não procure corpo e pergunte para ele, você quer orar? Ele vai dizer não. Você quer jejuar? Ele vai dizer não. Você quer ir para a igreja? Ele vai dizer não. Então não procure resposta do corpo para as coisas espirituais.
Não procure agradar o corpo e agradar a Deus ao mesmo tempo. Você não vai conseguir. Então você ou agrada o Espírito, ligado ao Espírito Santo, e aí você tem que dominar o corpo para levá-lo à comunhão com Deus. Ou então, se você agradar o corpo, você vai desagradar o Espírito, vai desagradar a Deus. Então você na terra, lembre-se, se você é crente, você é salvo, você vai ter uma luta constante. Luta do Espírito, que batalha contra o corpo, porque o corpo quer as coisas da terra, quer morar para sempre na terra. E o Espírito quer as coisas de Deus e quer morar no céu com Deus. Então o corpo sabe que um dia ele está condenado à morte. E quando nós formos para o céu, nós receberemos novo corpo, um corpo celeste e não terrestre. Para viver no céu, nós teremos um corpo celeste e não um corpo terrestre. Corpo espiritual e não material. E o corpo sabe disso. Então ele deseja ficar na terra. Por isso, as grandes religiões, as principais religiões, elas colocam o corpo com uma importância acima do que Deus colocou. E querem ficar na terra. Todas as grandes religiões que existem, eles têm uma visão materialista da vida e não a visão espiritual. Então ele diz: o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para que você suba, você tem que estar vivendo irrepreensivelmente, dominando esse corpo, para que ele não esteja fazendo coisas que ofendem a Deus, que separam você de Deus. Então você é crente, está indo para a igreja, você ora, você estuda a palavra de Deus, mas você está praticando sexo anal, por exemplo. Na hora do arrebatamento você fica. Porque o corpo não foi conservado, não foi santificado, não foi dominado. Então tome cuidado com isso. Então às vezes você trabalha na obra de Deus, prega, ou canta, ou faz qualquer coisa, toca e tal. Mas você está vivendo aí na masturbação, viciado em masturbação, já está escravizado por essa masturbação. E aí vem o arrebatamento e você fica. Porque você não soube controlar o seu corpo, não soube dominar o seu corpo, não soube santificar o seu corpo para Deus. Então a grande tragédia que existe hoje na igreja é essa. As pessoas até parece que está tudo bem com o espírito, com a alma, mas o corpo não foi controlado. E existem aí várias religiões que ensinam que Deus quer é só a alma e o espírito, o corpo não importa. Mas não é isso que está dizendo aqui. Tem que conservar espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Depois, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14, 15, 16, diz lá: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, nós devemos ser filhos obedientes a Deus e não devemos aí nos conformar com as concupiscências. O que é isso? Os desejos de antes. Aqueles desejos incontroláveis. Agora não. O fruto do Espírito mora em nós. E agora nós podemos controlar o nosso corpo. Agora nós temos o quê? Domínio próprio, né? Então agora nós podemos controlar os nossos membros, ou seja, o nosso corpo. Ele só vai onde nós permitimos, ele só faz o que nós permitimos. Então faça isso, controle o seu corpo. Não vá fazer do jeito que você fazia antes de conhecer Jesus. Não viva da maneira que o mundo vive. O mundo vive sem Deus. Vive sem comunhão com Deus, sem entendimento de Deus. Então você agora vive para Deus. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então Deus é santo. O Espírito que mora em nós é santo. Então nós temos que ser santos em toda a maneira de viver. Não vá viver da maneira do mundo. O mundo não tem nada a ver com santidade.